Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso dia 14, a nossa aula 14 sobre o curso 21 dias para você identificar e dissolver as suas crenças limitantes. Hoje a nossa crença é: eu tenho medo de decepcionar, né? Então, dia 14 eu tenho o medo de decepcionar. Olha só, e na verdade esse medo ele é muito presente na vida de muitas pessoas. O medo de decepcionar alguém, não é? Então, à primeira vista, ele pode parecer apenas um cuidado ou uma consideração com as outras pessoas, mas muitas vezes esse medo está ligado a uma dependência muito profunda de aprovação. Então, não é que você tem medo de decepcionar as pessoas, é que você tem cuidado com as pessoas. Na verdade, esse medo está muito ligado a uma dependência profunda mesmo de aprovação. Você precisa ter a aprovação das pessoas. Você vê, correlaciona com aquela crença lá básica que nós falamos no início do curso, de que é que você precisa ter a aprovação de todo mundo, né? Você tem medo de ser rejeitado, né? Então, essa crença número 14, eu tenho medo de decepcionar, está muito correlacionado com aquela primeira lá, com o seu medo de rejeição, né? Então, veja só, a pessoa, ela passa a viver, né, a vida dela tentando, de forma bastante exaustiva, sabe, corresponder às expectativas de figuras importantes da sua história. Então, aqui eu vou citar pais, professores, autoridades, até mesmo seguir padrão social, né, que foram, de certa forma, internalizados nela quando criança. Essa crença aqui, eu quero colocar para você de que ela também foi muito presente em mim, porque ela estava muito ligada àquele medo de rejeição que eu estava te falando lá naquelas primeiras aulas, tá? Então, assim, a gente passa a viver a nossa vida, né, com essa ideia de que eu preciso corresponder às expectativas das pessoas importantes, principalmente aos nossos pais, aos professores, não é? E até a padrões que foram colocados na nossa infância. Veja só, mesmo quando as pessoas não estão nem mais presentes na nossa vida, a expectativa continua viva dentro de mim. Uau, Dani! Então quer dizer assim, se eu queria, se essa aprovação, né, se esse medo de decepcionar estava ligado muito ao meu pai, à minha mãe, mas eles já não estão mais aqui presentes entre nós fisicamente, eu continuo com isso? Sim, você continua com isso. Porque olha só, a sua mente está condicionada a isso. Mesmo que eles não estejam mais aqui fisicamente, você ainda tem uma lealdade invisível de que você não pode decepcioná-los, né? Então, a vida começa a ser guiada por uma pergunta bem silenciosa, mas que ela é presente quase que diariamente na sua mente. O que esperam de mim? E quando isso acontece, né, alguns movimentos começam a aparecer. Quando essa pergunta ronda sempre você, de forma constante, alguns movimentos começam a aparecer. Então, nós começamos a tomar decisões baseadas em expectativas externas, ou seja, expectativa do outro, né? E muitas vezes você vai se afastando daquilo que você sente ou do que você deseja, ou seja, da sua essência. Você vai criando uma máscara, você vai fazendo tudo para você ter a aprovação dessa pessoa, para você não decepcionar essa pessoa. No seu caso, por exemplo, nos casos, né? Autoridades, o pai, a mãe, algum responsável que foi muito importante para você lá na sua infância. Então você vai se suprimindo para você não decepcionar essa pessoa. Olha que interessante. Com o tempo, você vai gerando, fazendo o autoabandono. Você se abandona, né? E você vai viver num estado constante de ansiedade, né? Porque será e é impossível a gente corresponder a todas as expectativas das outras pessoas o tempo todo.
Não dá, não é? Então, faz uma pausa agora, veja se eu estou te falando, né? Se você está se identificando com o que eu estou falando. E aí eu quero que você faça um exercício muito importante, ele é simples, mas ele pode te trazer muita clareza. Pega um papel, uma caneta e você escreve assim agora, olha, tenho medo de decepcionar quem? Escreve aí. Tenho medo de decepcionar quem? E por quê? Escreve nesse papel. Tenho medo de decepcionar quem e por quê? Olha só, a gente vai perceber que às vezes nós estamos tentando cumprir roteiros que nem foram escritos por nós. E talvez a nossa reprogramação comece justamente nesse reconhecimento, que a gente não nasceu para viver a vida que os outros imaginaram para nós. Nós nascemos para viver a nossa vida, não é? E aí, eu acho que essa pergunta, eu vou te deixar outra pergunta para reflexão, é: a vida que você está vivendo hoje, ela é a sua ou é a vida que esperam de você? Eu vou repetir, presta atenção. Essa pergunta é muito poderosa. E ela exige reflexão, ela exige pausa. A vida que você está vivendo hoje, ela é a sua vida ou ela é a vida que esperam de você? Pensa sobre isso. Eu te vejo na próxima aula. Até lá.